Nesta videoaula, iremos falar sobre a formulação do problema de pesquisa. Vamos orientar, dar algumas dicas de como você pode elaborar um bom problema de pesquisa para o seu projeto de pesquisa. O que é um problema de pesquisa? Então, toda pesquisa ela tem início com algum tipo de problema, tá? Bem, mas no cotidiano, problema tem vários sentidos, né? Um deles um problema é uma questão que dá margem à hesitação e perplexidade. Por outro lado, também pode ser visto o problema como algo que provoca desequilíbrio, mal-estar, sofrimento e constrangimento. Na acepção científica, problema é qualquer questão não resolvida, né, ou não solvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento, né, desde que seja, obviamente, trabalhado pelo método científico e que seja execuível pelo método científico. Temos aqui alguns exemplos de problemas científicos em diferentes áreas. Vamos nos ater aqui ao problema no âmbito das ciências sociais. Então, veja aqui. Qual a atitude dos alunos universitários em relação aos trabalhos de grupo? Veja, o enunciado, da forma como está formulado, né, me possibilita, né, tanto buscar a literatura, né, ou seja, as pesquisas já feitas na área, né, do trabalho em grupo, ou da educação, né, e também da percepção das atitudes dos alunos universitários sobre o assunto, né, que o pesquisador deseja investigar. Tá? Então, o enunciado ele tem que ser feito na forma de pergunta, precisa ser objetivo, precisa ser mensurável, tá? E aí tem que se buscar a matéria-prima para construir as respostas, tanto na base teórica, na produção científica, como também, no caso, se for uma pesquisa de campo, né, ter um olhar, buscar dados na realidade, como ele se apresenta. Vimos que nem todo problema se constitui um problema científico. Os problemas relacionados à engenharia ou problemas relacionados a valores, né, não constituem problemas científicos. Ou, dito de outra forma, né, como fazer alguma coisa, né, ou coisas do tipo, isso é bom ou ruim? Tá? Isso não constitui objeto de um problema científico. Geralmente, os problemas científicos eles são testáveis cientificamente porque envolve variáveis, né? Envolve relação de uma coisa com outra, né? E isso pode ser observado e manipulado. Vejamos aqui alguns exemplos. Em que medida a escolaridade influencia a preferência político-partidária? Veja, nós temos duas variáveis, escolaridade e político-partidária. Nós temos situações, né, ou conceitos, né, variáveis, que a gente pode tratar assim, né, que podem ser vistas na realidade, podem ser mensuráveis, né, podem ser objetivadas. Então, esse exemplo é um de problema científico. O outro, a desnutrição contribui para o rebaixamento intelectual. Tem duas variáveis, que é a desnutrição e o rebaixamento intelectual. Aqui você tem um problema que é de relação, né? Técnicas de dinâmica de grupo facilitam a interação entre os alunos, né? Então, veja, aqui o que está negritado, né, são variáveis e que a gente pode buscar, né, do ponto de vista teórico, como também do ponto de vista da realidade, como ela se apresenta. Feito a escolha de um problema de pesquisa e visto se ele está bem elaborado, é necessário se fazer algumas perguntas. Tá? Por que pesquisar o assunto? Né?
Qual a importância do fenômeno a ser pesquisado? Que pessoas ou grupos se beneficiarão com os seus resultados? Bem, a gente sabe que o pesquisador, quando ele faz a sua escolha, né, ele recebe influências do seu meio cultural, social e econômico. Daí a importância, né, de se responder a essas indagações. Um outro ponto que deverá ser analisado pelo pesquisador, né, mediante a escolha do problema, né, é a relevância, é a sua relevância. Quando é que um problema científico é relevante? Né? Quando ele conduz à obtenção de novos conhecimentos. Ou então, à medida que as respostas obtidas trouxerem consequências favoráveis a quem o propôs, seja do ponto de vista teórico, da obtenção de novos conhecimentos, como também práticos de intervenção na realidade. Daí é importante fazer as seguintes perguntas: qual a relevância do estudo para determinada sociedade? Quem se beneficiará com a resolução do problema da pesquisa? Quais as consequências sociais do estudo? Muitas vezes, a escolha de uma pesquisa ela não é determinada pela sua relevância, né? Mas pela oportunidade, né, que oferece às instituições. E há aquelas instituições que financiam, né, apoiam com recursos financeiros, e há aquelas que não apoiam com recursos financeiros, mas fornecem as condições materiais para o desenvolvimento da pesquisa. A escolha de um problema de pesquisa sempre implica algum tipo de comprometimento, tá? Mesmo que essa escolha tenha sido de forma livre, feita pelo pesquisador, né, há ali um certo nível de comprometimento, à medida que ele faz a seleção do tema, do conteúdo, né? Se não, né, se foi alguma pesquisa ou estimulação de alguma instituição, né, ali também ele vai se comprometer, né, à medida que ele vai ter que se engajar num processo, né, de construção de respostas àquela demanda, né, de pesquisa. O processo de formulação de um problema de pesquisa começa com uma pergunta formulada em caráter provisório, tá? Esse é o ponto de partida. Com o tempo, você poderá até modificá-la. Serão muitas idas e vindas, mas tem que ter um ponto de partida. E o que pode lhe ajudar, né, a ter uma boa formulação, né, de problema de pesquisa? É toda a leitura, a revisão da literatura que você precisa fazer, no sentido de ler, né, sobre o assunto, né, conhecer o estado da arte sobre o assunto. O que é o estado da arte sobre o assunto? É tudo aquilo produzido cientificamente sobre aquilo que você quer pesquisar, né? Então, isso vai ajudar, né, a amadurecer o enunciado, a pergunta de partida, até que você fique satisfeito com a elaboração e que ela seja, de fato, viável e execuível. Vamos aqui a algumas regras para a formulação do problema. Primeiro, o problema de uma pesquisa científica deve ser formulado na forma de uma pergunta, tá? Essa pergunta elaborada, que é o problema de pesquisa, tem que ser viável. Se é um cientista ou um pesquisador iniciante, né, ele deve propor questões ou um problema simples. E se for um pesquisador mais experiente, geralmente se propõe questões mais amplas, né? Bem, o problema elaborado deve ser claro, deve ser preciso. O seu enunciado tem que ter um objeto, tem que ter, digamos, um sujeito e um objeto, tem que ter variáveis, né? Ele deve se apresentar com referências empíricas, ou seja, algo que seja mensurável, objetivamente. Também tem que ter uma característica de pesquisa factível, ou seja, viável. Não dá para apresentar um problema de pesquisa em que eu não tenho as condições materiais e humanas para realizar. Por outro lado, o problema deve ser ético, no sentido de propor algo
que não possa ferir, né, os princípios éticos da pesquisa com seres humanos. Então, tem que se pensar também nisso, na observância dos princípios éticos da pesquisa. Dadas as orientações sobre como formular um problema de pesquisa, agora vocês irão botar a mão na massa. Vocês irão rascunhar no caderno de vocês um tema, né? Um tema que motive vocês a apresentarem um projeto de pesquisa. Depois do tema, que é o assunto geral, vocês irão o quê? Formular uma pergunta, né, que tenha um enunciado preciso, objetivo, que tenham variáveis, que tenha um sujeito e objeto, tá? Uma pergunta que seja a pergunta de partida da proposição do projeto de pesquisa de vocês, tá? Então, eu deixo aqui a referência que serviu de base para a minha fala.